Fechando. Boa noite, vamos entrando. Vamos entrando, gente. Oi, Harley. Boa noite a todos. Dorinha, vou te chamar, Harley. Calma aí. Então, assim, vamos começando mais uma live. Tinha ficado uns dias, algumas semanas, né, sem fazer lives, porque eu tava querendo me preparar e dar uma folguinha também pra vocês sobre lives, né, aqui no meu perfil. Mas agora a gente está de volta pra gente falar hoje sobre um regime, ele é um regime político, filosófico, ou se pode dizer como um regime. Não tá me ouvindo, Harley? Por que será? Gente, só o Harley que não tá me ouvindo? Só o Harley que não está me ouvindo, mas alguém não está me ouvindo? Responde aí pra mim. Porque se não tiver... E agora? Agora vocês estão me ouvindo? Tá cortando, Débora? Aqui tá normal, aqui as coisas estão normais. Será que é o sinal da internet? E se eu encerrar e entrar de novo, será que vai funcionar? Vou encerrar e vou entrar de novo, que aí pode ser? Beleza? Vocês voltam? Então tá bom. Eu vou encerrar e vou entrar de novo porque tá dando falha aqui na minha voz. Deu? Deu certo ou não deu? Tá normal? Então tá, vamos voltar aqui para nossa introdução. Ele é um regime político, filosófico, que nasceu na Itália pelo Benito Mussolini, foi em 1902. E hoje se fala muito em fascismo. Geral tá falando em muitos assuntos que já se passaram. E eu vou chamar agora o Harley pra gente estar falando sobre isso, sobre o fascismo, o que é o fascismo. Aguardando o Harley entrar. Camila, tá me ouvindo? Claramente, Harley. Boa noite. Tá. Boa noite, como é que você está? Estou bem, estamos sumidos, não? Pelo menos aqui a gente tem a oportunidade de aparecer, né? Conversar mais, né? Né?
Halley, vamos falar hoje sobre o fascismo, né? E eu já começo te perguntando, o que é o fascismo? O que foi o fascismo? Então, primeiramente, boa noite, né, para todos que estão aqui participando. Dizer novamente que é um prazer estar aqui, tentando dialogar um pouquinho, né, sobre mais um tema. Ô Camila, para explicar o que é fascismo, eu preciso falar um pouquinho da história disso, né, desse termo, desse movimento. Só para título de informação, o fascismo é uma ideologia política. Assim como nós temos o republicanismo, nós temos o presidencialismo, o parlamentarismo, as monarquias, assim como nós temos o anarquismo, nós temos o socialismo, existiu também o fascismo. O fascismo é uma ideologia política. Então, só a título de informação, o que vai ser o andamento da nossa live hoje? Eu vou fazer uma coisa mais enxuta, algo bem mais didático. Vou falar sobre o fascismo, como que ele surgiu, as características dele. Nós vamos analisar aqui de uma maneira mais profunda por que esse modelo, o fascismo, foi tão bem aceito na época, né, 100 anos atrás. Nós vamos falar sobre a funcionalidade desse modelo, porque ele funciona até certo ponto. E falar um pouquinho sobre a atualidade, como que esse conceito é assimilado hoje. E aí a gente fecha, né, já debatendo sobre um tema mais atual. Né? Então, já podemos começar, ou você quer fazer mais algum comentário? Não, já vamos começar que à medida que as minhas perguntas foram encaixando no que você for falando, eu vou levantando a mãozinha aqui e a gente vai conversando, debatendo sobre o assunto. Então tá bom. Então vamos iniciar, né? Bom, aquilo que eu já falei, então, Camilo, o fascismo é uma ideologia política. É um sistema político de governo, né, que é pautado no autoritarismo, no fortalecimento do poder executivo e, enfim, propõe um Estado forte que controla toda a sociedade, todo o sistema econômico e tudo aquilo que envolve a sociedade. Vamos falar sobre a origem disso aqui. Os modelos fascistas, eles têm como base 3 ideologias que se desenvolveram muito no século XIX. Uma delas foi o darwinismo social. Eu costumo chamar de uma pseudociência, né, vamos dizer assim, do século XIX, que dizia que aqueles grupos étnicos, aquelas civilizações consideradas mais avançadas, superiores, elas tinham o direito de liderar o mundo em questão de civilização e tecnologia. Aquela ideia de que o homem branco, o europeu, era superior aos demais. Né? Além do darwinismo social, o imperialismo foi outro fator importante que gestou o fascismo. Né? O imperialismo, a ideia de expansão territorial, de dominação, de conquista. E, por fim, a principal característica do fascismo, que é o nacionalismo. O que é o nacionalismo? É mexer com o sentimento nacional do indivíduo, das pessoas, a pátria acima de tudo, a pátria que é endeusada, a pátria que é adorada como se fosse uma divindade. E quem representa a pátria, no caso, é o ditador, é o próprio partido fascista, certo? Então o fascismo ele foi gestado com base nesses 3 itens principais. O darwinismo social, a ideia de que o homem branco é superior, o imperialismo, com a sua expansão territorial e dominação, e por fim, o nacionalismo. A junção dessas 3 ideologias, ela gestou de um modo geral o fascismo como ideologia política. Né? Além disso, nós temos que comentar uma outra coisa, Camila. O fascismo ele é chamado também de Estado corporativo ou corporativista. O que significa isso? Essa ideologia ela remonta a tempos muito antigos, inclusive citações da Bíblia. Por exemplo, quando Paulo Apóstolo, né, quando São Paulo escreve a carta aos Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, ele trata sobre a questão do poder, inclusive poder político. Paulo dizia que todo poder vem de Deus. Portanto, a sociedade deveria se organizar de uma forma corporativa, ou seja, Cristo, a igreja, seriam a cabeça desse corpo. E o corpo seria o quê? Os membros. Os membros desse corpo seria a sociedade. A sociedade, as instituições de modo geral.
Então, numa civilização cristã, a igreja, que representa Cristo, deveria guiar os destinos da sociedade. Só que com o passar do tempo, esse tema ele foi muito deturpado. Teóricos do absolutismo falaram sobre isso no século XVIII e no século XIX, um dos fatores que deu origem também ao fascismo foi que alguns teóricos tiraram Cristo e a igreja e substituírem esses dois itens pelo Estado. O Estado é a cabeça. O Estado representado pelo ditador, representado pelo Partido Único, é o que vai dominar a situação do país, é o que vai dominar e controlar e organizar a sociedade. Assim como os membros do corpo humano são guiados pelo cérebro, pela mente, a mente, no caso, a cabeça, seria o Estado. Então foi a deturpação, inclusive, de elementos que constam na Bíblia, né? São Paulo falava da questão da igreja, falava sobre o advento do cristianismo. E isso foi distorcido também para reforçar a ideologia de que o Estado ele é soberano, está acima do indivíduo, inclusive. Né? Então, isso foi o que gestou o fascismo. Né? Lembrando o darwinismo social, o imperialismo, o nacionalismo, quer dizer, a pátria encarna o próprio Estado. E a sociedade é subserviente a tudo isso. Né? Bom, espero que tenha ficado claro. E aqui nós vamos dar um segundo passo, então, para entender. Bom, o fascismo ele se desenvolve no continente europeu no contexto logo ao final da Primeira Guerra Mundial. A Europa destruída pela guerra, a democracia liberal entra em crise e as pessoas começam a enxergar, então, num governo forte e autoritário, a saída para todos os problemas que eles enfrentavam, principalmente os países que foram derrotados na guerra. Um desses países é a Itália. A Itália, que se sentiu ludibriada, não é, com a Primeira Guerra Mundial, prestou um apoio final aos aliados e não obteve as recompensas que esperava. A Itália, assim como outros países da Europa, mergulha num caos econômico muito grande. E ali havia uma difusão muito grande de ideias, de socialismo, de democracia, governos autoritários, e o fascismo é um deles. Mas de onde que nasceu esse nome? De onde surgiu? A principal figura do fascismo é Benito Mussolini. Benito Mussolini, que inicialmente na sua carreira política ele era de tendência socialista. Na época da guerra, ele, decepcionado com os resultados para a Itália, né, o que ele faz? Ele muda um pouco as suas concepções. Funda um pequeno jornal conhecido como Avanti, e nesse jornal ele divulga então as ideias da fundação de um Estado corporativista, de um Estado de executivo forte que pudesse tirar a Itália rapidamente dos problemas que ela vivia. Né? Ele funda mais tarde um partido conhecido como Fascio de Combattimento, ou seja, um partido de ação, um partido que deveria agir rapidamente para tirar a Itália da crise. E ali ele divulga essas ideias então. Que ideias? Os três poderes conjugados num só. O partido fascista lideraria, no caso, o poder executivo, centrado na figura dele, que era o grande líder, o judiciário e o legislativo submetidos ao executivo. O controle de outras ideologias consideradas por ele estranhas à sociedade italiana deveriam ser banidas, e um governo forte, então, deveria estar preocupado com os problemas principais do país. Responder aos anseios que a população tanto desejava. Esse partido se organiza como um partido qualquer, com esse nome. Adquire um símbolo, pega um símbolo que vinha lá da Itália antiga, do tempo dos romanos, um machado circundado por um feixe de varas, que era o símbolo de autoridade judiciária na Roma antiga, se torna símbolo, então, do partido fascista. Eles começam a ganhar adeptos por conta de grande movimentação que eles faziam do público. E um outro detalhe, esse partido ele tinha um caráter paramilitar. O que significa paramilitar? Os seus membros se vestiam como militares, eram soldados a serviço da pátria, eram soldados a serviço da nação. Eles pregavam o nacionalismo como se fosse uma religião. Quem fosse contrário aos interesses da pátria era o inimigo. Quem era o inimigo? Os partidos de esquerda, o socialismo principalmente. Eles fazem uma pressão muito grande no fraco governo da época do rei Vítor Emanuel III. Tanto que em 1921, realizando a marcha sobre Roma,
os fascistas, conhecidos popularmente como os camisas negras, tomam o poder em Roma. E Mussolini chega ao cargo máximo do país, de primeiro-ministro, onde ele se torna basicamente um ditador. Então esse é o primeiro partido que de caráter corporativista, né, que chega ao poder na Europa. Agora, ou em outros países, esse modelo também foi seguido. E aqui uma curiosidade interessante, o nazismo, né, que todos nós conhecemos bem, ele é uma espécie de fascismo, ele é uma variante de fascismo também. O fascismo ele não teve as mesmas características em todos os lugares. Né? Vamos lá? Era isso que eu queria te perguntar, a diferença entre o fascismo e o nazismo, porque ambos acabaram se unindo para a Segunda Guerra Mundial, né? Então eu queria entender qual que seria essa diferença entre o fascismo do Mussolini e o nazismo do Hitler. Então, a diferença ela é pequena no sentido de que o nazismo alemão ele era racista. Ele pregava o predomínio da raça ariana, que na verdade não é raça, é uma etnia, né? A superioridade dela sobre todas as demais. E a conquista do espaço vital. Né? Ou seja, Hitler pretendia conquistar um espaço que, segundo ele, seria importante para quem? Para a própria Alemanha e para o controle e a ordem mundial. Uma nova ordem mundial que deveria surgir, então. Né? Então, basicamente, a diferença é essa. O nazismo ele é racista. Prega a superioridade da etnia ariana. Né? Entendi. Algum comentário? Quais foram assim, que os princípios acabou que você explicou, o que era mais ou menos o que é o fascismo. Eles tinham uma característica própria, foi o que você falou, mas eles tinham o princípio. Os princípios dele para ser, como que eu posso dizer, como ele era um regime, todo regime tem seu princípio para começar, né? Qual que eram os princípios do fascismo? Olha, o principal deles era o culto à pátria, o nacionalismo. Ou seja, os interesses da nação eles estão acima de qualquer ideologia. Né? Inclusive, é o próximo ponto que eu quero falar. Aquilo que o fascismo promete e que, na verdade, seduz as pessoas, é que o fascismo ele promete resolver todos os problemas do país de forma rápida e eficiente. E aqui eu vou dizer uma coisa para você, Camila, pasme. O fascismo cumpre o que promete. O Estado fascista, quando ele é um Estado organizado e estabelecido, ele realmente cumpre com as suas promessas. Não por uma questão moral ou por uma questão ética, mas é por uma questão estratégica, para ganhar o apoio da população de maneira incondicional. Camila, para você ter uma ideia, se qualquer um de nós aqui pudesse visitar a Alemanha em 1936, nós ficaríamos encantados com a Alemanha que nós veríamos. Se nós pudéssemos visitar a Itália antes da crise de 29, você ficaria encantado com aquela Itália fascista. Olha só o que Mussolini fez. Desenvolveu, num estalar de dedos, a indústria italiana. Desemprego caiu basicamente a zero na Itália. Desenvolveu de uma forma primorosa a agricultura no sul do país. Combateu a criminalidade, ele bateu de frente com a Camorra, né? A máfia siciliana. E outra coisa, ele resolveu problemas que os governos democráticos não resolviam há tempos. Ele ganhou o apoio da Igreja Católica em termos. E como não ganhar? Ele, juntamente com o Papa Pio XI, criaram o Estado do Vaticano em 1929. A questão romana, que surgiu em 1870, quando a Itália se unificou, naquele processo de unificação da Itália, a Igreja Católica perdeu todos os territórios da Itália Central, o antigo Patrimonium Petri. O Papa Pio IX não concorda com a perda desses territórios e se declara prisioneiro no Vaticano. É a chamada questão romana, o problema entre a Igreja e o Estado romano, que se mantém insolúvel por 60 anos. Os governos democráticos da Itália não conseguiam resolver aquele problema. E Mussolini resolveu. Em 1929, ele chama o Papa Pio XI, faz um acordo com ele, o Tratado de Latrão, como é conhecido, e cria o Estado do Vaticano. Cria o Estado do Vaticano com toda a estrutura que nós conhecemos, ainda paga a Igreja uma indenização pela perda dos territórios, implanta um sistema educacional excepcional, com ensino religioso católico obrigatório,
Diante de tudo isso, Camila, como que a população não iria apoiar esse sistema? Então, o Partido Fascista, quando ele toma o poder no país, ele mostra essa eficiência para ganhar o apoio da população realmente. E a mesma coisa acontece na Alemanha. A Alemanha, uma Alemanha derrotada, destruída. Hitler tomou o poder em 1933. 3 anos depois, a Alemanha já é a segunda maior potência do mundo. O nazismo, os nazistas controlam todo o sistema político e econômico, desenvolvem o país de uma forma primorosa. Da mesma maneira, educação de ótima qualidade, segurança, trabalho, desemprego era quase zero, uma qualidade de vida que qualquer país invejava. Então, é esse aspecto do fascismo que seduz algumas pessoas. Por que nós temos neonazistas até hoje? Justamente por isso. As democracias, elas têm uma característica de que elas demoram muito para se consolidar. Os países que são democracias tradicionais hoje, é o caso dos Estados Unidos ou da Inglaterra, gastaram basicamente 100 anos nesse processo. A democracia, ela apresenta 2 características que não são bem vistas pela população. Uma delas, a democracia, ela abre espaço para o debate e, inclusive, para o entendimento errado do que seja liberdade e democracia. Geralmente, numa democracia nascente, a corrupção aumenta em níveis astronômicos, principalmente para um povo que não é habituado a viver no sistema democrático, né? E, além disso, os problemas, devido aos longos debates, eles demoram muito para serem resolvidos. Então, isso não é bem visto pela população, mas é o normal do processo democrático, né? Winston Churchill, que foi primeiro-ministro britânico, ele costumava fazer uma piada sobre isso, né? Ele dizia, a democracia é o pior sistema político que existe, mas infelizmente não existe um outro melhor que ele. Né? Ele queria dizer justamente isso. A democracia, para ela se consolidar, leva tempo. Ela resolve, sim, os problemas da sociedade na medida em que a sociedade está pronta para que essas soluções apareçam. Né? Então, quer dizer, a democracia, ela demora. Já o Estado fascista promete superar essas deficiências, vamos dizer assim, da democracia. Certo? Certo. E o Brasil, anteriormente, já chegou a ter um presidente, algum governante assim, que tinha essas ideias fascistas? Olha só, muitos países do mundo inteiro copiaram o modelo fascista italiano e o nazismo alemão. O Brasil, qual foi a nossa postura no caso? No caso do Brasil, foi o período conhecido como Era Vargas. O Vargas, nós sabemos, ele implanta uma ditadura a partir de 1937 por meio do golpe do Estado Novo, né? Naquele período, cresceu muito aqui no Brasil o movimento integralista, criado por Plínio Salgado. O movimento integralista, ele tinha princípios muito semelhantes ao fascismo italiano. E, inclusive, o seu aspecto paramilitar, a escolha de um símbolo como o sigma, né? A letra grega, que era símbolo de integralidade, né? O símbolo do fascismo e também o seu lema, Deus, Pátria e Família. Ou seja, princípios conservadores, né? A família tradicional, a pátria, que deve estar acima de tudo, Deus, a civilização cristã. Né? Então, aqui no Brasil houve o integralismo, mas ele não foi tão difundido como em outros países. A ditadura que ocorreu aqui no Brasil foi uma ditadura muito peculiar do próprio Vargas. Uma ditadura quase que populista, vamos dizer assim, porque o Vargas era muito endeusado pela classe trabalhadora. Ele era muito popular entre a classe trabalhadora. Né? Agora, em outros países, isso foi mais efetivo. A Polônia, em 1929, General Piłsudski implanta uma ditadura fascista. A partir de 1936, Francisco Franco implanta uma ditadura fascista na Espanha, conhecida como franquismo, que durou 40 anos. Em Portugal, 1929, Oliveira Salazar. Salazar implanta uma ditadura conhecida como salazarismo, que durou também basicamente 40 anos. Todas essas ditaduras de aspecto fascista. O Japão. A partir da década de 1920, o Japão é dominado por uma ditadura fascista de caráter militar, paramilitar, e que tem como objetivo uma expansão imperialista. Né? Então o mundo, boa parte do mundo, abraçou essa ideologia fascista. Né? E o resultado disso nós sabemos. O desenvolvimento e as promessas que são cumpridas, elas têm um preço muito alto. Né?
Esse preço é o quê? A liberdade daquele povo. É aonde que eu queria chegar, né? Quais seriam as consequências desse regime fascista? A população se torna massa de manobra. Geralmente, as forças que são contrárias, elas são sufocadas, principalmente os partidos de oposição, né? E o que acontece? Como não existe o debate de ideias, a população ela não avança na participação política, ela fica, vamos dizer assim, sob controle do sistema, né? O próprio sistema, ele mantém a população dentro daquele perfil político, né? Isso quando não leva um país para a guerra, como foi no caso da Europa, no caso do nazismo e do fascismo. Então, aquela ideia de desenvolvimento, ela existe realmente, mas ela tem um preço. É aquilo que o Estado acredita que está correto, né? Alguma pergunta mais, Camila? A minha pergunta agora seria, Haley, eu acho até um pouco o que a Suzana está acabando de falar aqui. Hoje, muitos se falam que, principalmente aí, o pessoal da direita, da esquerda, da extrema esquerda, fala que o governo Bolsonaro seria fascista. Principalmente as ideias do Bolsonaro seriam fascistas. Aí, eu queria saber de você, na sua opinião, você acha que esse governo é fascista? Inclusive a Suzana pergunta aqui, Haley, no seu entendimento, como o fascismo se apresenta neste governo? Vemos grandes características na sua fala, contudo não vemos de fato expansão financeira, social e educacional. Então, Suzana, quero mandar um abraço para você, sempre participando das lives, né? Uma amiga e ex-colega excelente que eu tenho, um grande abraço para você. Então, Camila, essa pergunta responde uma questão. É a prova de que o governo que nós temos não é fascista. Ele não é fascista. Ele pode ter um discurso conservador, ele pode ter um discurso, às vezes, autoritário, mas ele não é fascista. O fascismo, ele tem todas essas características que eu enumerei para você, inclusive essas grandes realizações estratégicas. Tá? Eu vou falar um pouquinho agora, então, sobre essa questão de direita e esquerda no Brasil, que ela é muito contraditória, extremamente contraditória, né? Bom, eu creio que ficou bem entendido o que é fascismo, então vamos entender agora o que é direita e esquerda. A gente fala muito nisso, principalmente nos últimos anos, né? Então, o que é direita e esquerda? Tradicionalmente falando, ser de direita, acredita-se que no Brasil que são aquelas pessoas ultraconservadoras ligadas ao grande capitalismo internacional. Não é bem assim. Ser de direita significa apoiar uma ideologia conservadora e tradicional, né? Tradicional no sentido político, no sentido religioso, no sentido social. Ser de esquerda não significa, obviamente, ser socialista ao pé da letra, mas significa ser o oposto daquilo que é conservador. São aquelas ideologias de direita e esquerda é esse, que vem lá da Revolução Francesa. É claro que com o passar do tempo, esse conceito ele foi sofrendo alteração, certo? E aqui no Brasil as pessoas fazem uma confusão muito grande a esse respeito. Olha só, há um tempo atrás, em 2018, na época da eleição presidencial, eu fiz uma pequena pesquisa e eu pude chegar numa conclusão. Boa parte das pessoas aqui no Brasil que se dizem de direita, na verdade, não são. E pessoas que se dizem de esquerda também não são. Eu fiz algumas perguntinhas básicas para algumas pessoas que apoiavam o PT, no caso, né? E outras que apoiavam o Bolsonaro. A maioria não quis me responder. Se omitir me responder, né? Eu não sei se é porque não sabia, mas aquelas que me responderam, o que eu pude perceber nelas? Aqui no Brasil, boa parte da população assume uma postura moderada. Ou seja, não é nem direita nem esquerda. O que acontece? Há pessoas, por exemplo, principalmente na classe média aqui no Brasil,
que morre de medo, né, que tem medo do comunismo ou do socialismo. Né? Tanto é que os dois termos mais usados ultimamente é fascista e comunista. Ou o indivíduo é taxado de fascista ou comunista. Né? Então, a classe média brasileira, ela é muito temerosa de uma revolução socialista ou comunista, da esquerda de um modo geral. Então, o que acontece? Ela apoia a direita incondicionalmente. Só que essas pessoas que têm essa postura moderada, qual é o perfil político delas? Elas são a favor da aplicação das leis, elas são a favor do controle e combate à corrupção, elas são a favor de uma distribuição de renda mais justa, elas são a favor de uma escolaridade eficiente, da segurança pública eficiente, saúde pública eficiente. A pessoa que é a favor desses itens, ela é uma social-democrata. Ela não é de direita radical e nem de esquerda. Ser um social-democrata não define a pessoa como ser de esquerda ou direita, ela é de princípios moderados. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa ela tem uma postura moderada, ela é uma social-democrata, mas acredita ser da direita. E aí o que acontece? Nos últimos anos, principalmente do governo do Fernando Henrique para cá, da época do Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique para cá, nós tivemos governos de direita no poder. Só que essa direita que está no poder, ela não atende aos interesses da classe média. Ela atende aos interesses de quem? Das grandes empresas internacionais, do grande capital internacional, grandes financistas, grandes empresários, né? Ao sistema financeiro mundial, não atende aos interesses da classe média. Resultado, a classe média é que sustenta o Estado, vamos dizer assim, de direita. E os seus interesses não são atendidos. A classe média é a que paga impostos, que sustenta toda a máquina burocrática do Estado. E ela não tem os seus anseios atendidos. Né? Esse é o grande problema, ela acaba se tornando massa de manobra. Por um outro lado, há pessoas que são defensoras ferrenhas do PCB, do Partido Socialista ou do PT. E elas não são socialistas, elas também são social-democratas. Elas sequer sabem o que é socialismo, Camila. Não sabem. São defensoras. Inclusive, a vice do Haddad, na última eleição, muita gente, acho que é Manuela o nome dela, o povo até abusou, porque ela é do PSOL, Partido Socialista, e estava em Nova York, né, como se fosse a capital do capitalismo, tirando foto com um iPhone. Então, assim, o pessoal criticou a Manuela Dávila, o nome dela. Sim. O povo criticou ela na época, assim, de cima e embaixo. Hoje, por exemplo, eu falo porque eu já trabalhei com o PT, Hallie. Hoje o PT, eu admirava o PT não pela ideologia dele, mas por ele ter uma ideologia. Certo. Porque muitos partidos, vamos ser sinceros que muitos partidos não têm. A maioria dos partidos não tem, né, uma ideologia. Aí, hoje eu vejo assim que o PT se perdeu. Ele perdeu a ideologia que ele tinha no início da criação do partido. Então é igual você está falando. Hoje a gente não tem direita e esquerda. Hoje a gente tem social-democrata. Postura moderada. Né? A postura moderada. Não tem esquerda e direita. Mas... Camila, veja bem. Essa questão que você levanta aqui, falando especificamente do PT, eu vou comentar sobre ela assim que eu terminar o meu raciocínio para a gente compreender melhor. Então, olha só, muitas pessoas com quem eu já conversei, que são defensoras dos partidos de esquerda, seja ele o PT, seja o PCB ou o Partido Socialista, essas pessoas têm uma postura moderada também. E elas não são socialistas nem são de esquerda, mas acham que são. Aí a pessoa diz para mim, não, eu sou a favor da democracia plena, da liberdade de expressão e de pensamento, sou a favor de uma distribuição de renda mais justa, sou a favor da aplicação das leis ao combate à corrupção.
Isso é a social-democracia. O socialismo não tem nada a ver com isso. Resultado, essas pessoas dão sustentação aos partidos de esquerda também. O PT, quando foi eleito, chegou ao poder no governo federal no início dos anos 2000, boa parte das pessoas que elegeu o PT eram social-democratas que nem sabiam o que é socialismo. Agora, quanto à questão petista, eu digo para você assim, a postura ideológica do PT, até onde eu sei, ela é realmente de esquerda. Ela não é totalmente socialista ortodoxa ao pé da letra. Mas é um socialismo muito voltado para a classe trabalhadora de acordo com a nossa realidade. Uma das posturas do PT é fazer uma revolução social dentro da nossa realidade, não seguindo os parâmetros a nível internacional, como aconteceu em outros países. Certo? Aí já é uma opinião minha, uma interpretação minha. Esses princípios socializantes do PT, eles foram se perdendo devido às falhas do nosso sistema político. A má interpretação que existe no Brasil do que seja democracia, a má aplicação das leis, né, acabou fazendo com que o partido se perdesse em muito na aplicação dos seus projetos. Né? Ou seja, aqueles meandros do nosso sistema político que permite corrupção até certo ponto, que permite uma má interpretação do que seja democracia, fez com que o partido se perdesse ao longo do tempo. Né? Então nós temos essa posição do brasileiro aqui. É claro que existem pessoas que são defensoras do nazismo, do fascismo, né? que são adeptas do socialismo, é claro que tem. Aquelas pessoas que estudaram durante anos o que é socialismo, comunismo, e são defensoras desse modelo. Mas não é a grande maioria da população. A grande maioria da população está num nível, vamos dizer assim, moderado, não é direita nem esquerda, servindo como massa de manobra para esses dois lados. Essa é a nossa postura. Né? Então, muitos daqueles que se dizem de direita não são de direita. Tanto é que nós estamos vendo aí o debate, para você ter uma ideia, quanto, por exemplo, a remessa de lucros de empresas para o exterior. Né? Por exemplo, os interesses de grandes grupos financeiros internacionais, interesses de grandes banqueiros, não se discute quais são os interesses da classe média que sustenta o Estado quanto a impostos. Né? A desigualdade social continua. Por exemplo, por que quando o PT esteve no governo, os problemas sociais não foram totalmente resolvidos? Simplesmente porque o sistema em si envolveu o partido de uma tal forma que os seus princípios ideológicos acabaram se perdendo. E a população que ocupa essa posição moderada, que não é bem definida para direita ou esquerda, não age como nação, não age como povo na hora de cobrar os princípios que ela acredita. Né? Então nós estamos nessa situação. Tem uma pergunta aqui que ficou para trás, Harley, do meu colega, até quero mandar um abraço para ele. Já trabalhei com ele, hoje a gente faz pós-graduação junto, que é o Marclay Matos. Ele perguntou assim, o fascismo nasceu ou foi no meio mais pobre? Olha, o fascismo ele surgiu num contexto de crise generalizada. O discurso fascista ele não é voltado só para a população pobre. Ele é voltado para toda a população de um modo geral. É claro que aquela parte da população menos favorecida, ela vai sofrer uma manipulação maior. O governo, é claro que vai falar a linguagem que o povo quer ouvir. E vai cumprir aquilo que promete. No sentido de ganhar o apoio irrestrito de todo o povo. Né? Então esse é o perfil. P. Ross Carvalho. Temos extremistas que mancham todos os lados. Isso é verdade. Sim. Mas ainda bem, Camila, pelo que eu percebo, eles são minoria. Eles não são maioria, não, viu? Todo mundo com quem eu converso, que se diz de direita ou de esquerda, é de uma postura moderada. O que eu mais vejo são pessoas de postura moderada defendendo o Bolsonaro com unhas e dentes, sendo que elas não são totalmente de direita. E eu vejo pessoas que defendem o socialismo, o Partido Comunista e são militantes, que na verdade são social-democratas. Não são socialistas. Né? Harley, você vê assim que muita coisa que você disse do perfil do fascismo, você não vê assim que às vezes o Bolsonaro tenta
digamos assim, que ele tenta ter um governo fascista, mas não vira mais que falácia. Porque ele muda muito de ideia. Ele tem essa ideia de. Tanto que o lema dele de campanha era Brasil. Um negócio. Ai, eu até esqueci. Deus acima de todos. Brasil. Ai, eu não lembro bem. Sei que ele idolatrava tanto Deus, a família tradicional, a pátria, só que assim, a postura dele de agir, eu não vejo fascismo nenhum. Não, Camilo, o que acontece aqui no Brasil é o seguinte, o discurso do Bolsonaro, até onde eu percebo, é um discurso conservador. Olha bem, ser conservador não é ser um fascista. Assim como ser um social-democrata não é ser comunista. Certo? Então, o que acontece? O Bolsonaro ele tem um discurso conservador, tanto é que ele fala na família tradicional, nos princípios cristãos, religiosos, não é? O que acontece é, ele atrai com esse discurso dele todos os tipos de ideologias, sejam aquelas específicas de neonazistas, neofascistas, até mesmo integralistas que estão ressurgindo no Brasil, né? Fundamentalistas religiosos, evangélicos, católicos de todos os matizes. Então ele atrai com esse discurso conservador todas as ideologias ultraconservadoras. Eu falo isso para você porque eu sou monarquista parlamentar. Eu defendo o princípio político da democracia parlamentar, da monarquia parlamentar. E o que eu vejo de pessoas que se dizem monarquistas apoiando o Bolsonaro com unhas e dentes mostra isso. São pessoas que não conhecem muito bem o que é o parlamentarismo monárquico e acreditam que o conservadorismo do Bolsonaro vai servir de alguma forma para que a monarquia volte, né? Num delírio, vamos dizer assim, como se isso fosse acontecer. Da mesma forma que neonazistas acreditam que o Bolsonaro é um caminho para que o nazismo chegue ao Brasil. Da mesma forma que integralistas acreditam que o Bolsonaro é um caminho para que o integralismo se fortaleça no Brasil. Então essas ideologias ultraconservadoras são atraídas pelo discurso conservador dele. É por isso que é difícil você fazer uma leitura. Ah, o Bolsonaro é fascista. Não, não é. Ah, ele é nazista? Não é. Você vê elementos de tudo sendo atraídos pelo discurso dele. Né? Então é por isso que muitas vezes a gente não define muito bem. Você já conseguiu definir, assim, começar a ter uma pequena definição do que é esse governo Bolsonaro? É aquilo que eu disse para você, é um governo de discurso conservador, por quê? A nossa sociedade está mudando muito e muito rápido, principalmente nos últimos 50 anos. E o que acontece? Toda mudança ela provoca medo, ela provoca receio. E tem muitos setores da nossa sociedade que têm medo dessa mudança rápida. A classe média que tem medo do comunismo, né, lá da época da Guerra Fria. Os grupos religiosos que têm medo dos avanços sociais, como os movimentos de minorias. Então, essa parcela da sociedade que tem medo dessas mudanças, vê no Bolsonaro uma estabilidade que, segundo elas, o Brasil não tem. O discurso das pessoas que votaram no Bolsonaro é muito semelhante. Não, com o Bolsonaro no poder nós vamos ter ordem no país, nós vamos acabar com essas ideologias estranhas para a nossa sociedade, né? Nós teremos a família sendo priorizada, nós teremos a civilização cristã se sobrepondo. Então o discurso é muito parecido. Nós vamos afastar o terror comunista, né? Então isso mostra para nós que as pessoas elas têm uma esperança de manutenção de uma sociedade conservadora, mas as mudanças elas estão vindo, elas não vão parar. Por mais que se queira, é impossível barrar o avanço do progresso que eu falo no sentido de novas ideias. Você pode até não concordar com uma nova ideia, mas que ela é um progresso no sentido de ser algo novo, ela é. Eu posso não concordar com a ideologia de gênero, por exemplo, mas eu não posso negar que ela é uma coisa nova que surgiu, certo? Então, muitas pessoas que votam no Bolsonaro, que votaram nele, elas acreditam nisso, que ele é a manutenção da ordem e de uma sociedade estabilizada que traga o quê? Todo o desenvolvimento necessário que o país precisa. Um desenvolvimento pautado no quê? No conservadorismo, na família tradicional, na civilização cristã.
certo? Certo. Halley, tem uma pergunta aqui, Igley Medeiros. Mas as pessoas acham que o modelo parlamentar atual não serve como conceito fundamental para até transcende o conservadorismo e se perde. Olha, o que acontece é aquilo que eu falei para você, as ideologias elas estão perdidas. Muitos acreditam que essas diferentes ideologias elas são uma solução para o país, só que muitas pessoas que as defendem, elas não estão definidas entre direita e esquerda. Elas não assumem uma postura real. É aquilo que eu falei, às vezes a pessoa é de uma postura moderada, é um social-democrata e se diz de direita. É moderado, um social-democrata que se diz de esquerda. Então, quer dizer, o próprio cidadão, o próprio eleitor, ele não tem a sua posição política definida claramente. Né? E aí nós temos essa questão. Há pessoas que são defensoras do parlamentarismo que não sabem o que é parlamentarismo, na essência. Eu mesmo, isso aqui é uma experiência minha. Eu só me declarei monarquista 20 anos depois que eu fiz a primeira leitura sobre o tema. E ainda hoje eu venho fazendo esse aprofundamento. Eu venho estudando até hoje a essência do que seria o parlamentarismo monárquico. Você precisa conhecer aquilo que você defende. Você não pode falar aos quatro ventos que você é uma coisa sendo que você nem conhece. Né? Por exemplo, muita gente que se diz de esquerda, que se diz socialista, se eu tocar no assunto da ditadura do proletariado, elas vão ficar horrorizadas. Falar, mas é isso que você defende, você diz que é socialista, não é? Então você tem que conhecer o princípio da ditadura do proletariado. Mas eu não defendo ditadura. Eu falei, mas o socialismo defende. A ditadura do proletariado é um dos princípios do movimento socialista. E uma grande maioria das pessoas sequer desconhece isso. Sequer conhece, na verdade, né? A Larissa PDF. Então, o governo Bolsonaro não seria fascista, mas teria algumas características fascistas? Olha, aí é que está a parte difícil. Você nota que o discurso dele ele é conservador, como eu falei. Algumas atitudes dele mostram ser fascistas, outras não. Quando, por exemplo, ele compareceu àquela manifestação em Brasília, as pessoas pedindo uma intervenção militar, pedindo uma ditadura, a volta do AI-5. Ele estava lá presente, eu vi na reportagem ele falando, eu estou com vocês, que não sei o que, não sei mais o que. Quando ele toma essa atitude, é uma atitude fascista, porque se um grupo pede ditadura, pede AI-5, pede autoritarismo, e ele diz que está com eles, nesse momento ele está tendo um discurso fascista. Agora, se o governo dele aí já é outra questão muito diferente. Eu vejo na figura do Bolsonaro uma figura muito contraditória. O discurso dele, que ele faz hoje, não é o mesmo de ontem. O discurso que ele faz para um grupo de pessoas não é o mesmo que ele faz para outras. Então, nesse ponto, é muito confuso ainda. Né? Eu digo que não é fascista porque ele não tem as características do fascismo tradicional. Certo? Eu não sei se ficou claro o que eu quis explicar. Ele não tem uma postura. Na verdade, ele não tem uma postura concreta. Que é igual você falou. A mesma hora que ele fala uma coisa, você ainda está sendo muito bonzinho, Harley, falando de um dia para o outro. Ele fala uma coisa na parte da manhã, ele declara alguma coisa na parte da manhã para a imprensa lá na porta. Quando dá no jornal hoje, à tarde, ele já não é isso que eu queria dizer. Então, assim, ele não tem uma postura concreta. Então, não dá para você falar, assim, que postura que o Bolsonaro tem. Ele tem esses discursos, assim, que agora são meio cabulosos, digamos assim, mas ele não tem uma postura só. Ele não tem aquela postura certa. Ele tá além de ser bipolar, digamos assim, porque agora ele tem uma postura, daqui a 10 minutos já tem outra totalmente diferente. O que acontece, Camila, é que a postura conservadora dele não definiu uma linha de pensamento. A gente sabe que ele é um ex-militar, né? A gente sabe que ele idealiza alguns elementos do regime militar que nós vivemos pós-64,
Mas o discurso conservador dele é o que eu disse, não definiu uma linha de pensamento. Por isso que há essa grande quantidade de informações e de opiniões que ele tem de modo diferenciado. Sabemos que é um discurso conservador, mas sem uma linha definida. Tá. A gente planejou para 40 minutos e já estamos mais de 50, né? Vou ler o comentário do Igley de novo, outro, né, que ele fez. E tem uma pergunta da P. Ross Carvalho. O Igley fala assim: os eleitores brasileiros, em sua maioria, não possuem um conhecimento que fundamente uma visão política crítica. Isso é verdade. Totalmente. Gente, eu não acredito que o Brasil está longe de ter a melhor educação do mundo. Isso eu acredito, isso é fato. Mas eu vejo também que se as pessoas não correrem atrás também para aprender, para saber, não adianta. Não adianta. As pessoas têm que aprender a correr atrás também, não ficar na inércia esperando as coisas caírem do céu, que nem chuva anda caindo. A pergunta da P. Ross Carvalho. Mas o governo não é só ele. Como avaliar, então? Olha, realmente, o governo não é só ele, mas ele é a figura principal. Os demais que estão no governo, mesmo que pensem um pouco diferente dele, a gente tem que entender que, quando um presidente é eleito, a ideologia do partido dele é que vai predominar. Então, todos os que estão à volta dele têm um perfil semelhante. Basta lembrar daquela reunião ministerial, né, que foi divulgada há um tempo atrás na mídia. Você nota que os ministros ali têm um discurso muito parecido com o dele. Então, quer dizer, o que predomina é a ideologia que ele defende. É claro que nós temos uma diferença de posições, porque nós temos a divisão de poderes. Nós temos executivo, legislativo e judiciário funcionando separadamente dentro das duas funções, das suas funções. Né? Mas a gente tem que perceber isso. O governo não é só ele, mas a ideologia do partido que o elegeu é que vai predominar. Né? Agora, eu quero dizer uma coisa aqui, Camila. Quanto às posições políticas, ser conservador ou ser de esquerda? Gente, não tem problema nenhum você optar por essas posições. Se uma pessoa defende, por exemplo, uma ideologia conservadora, não há problema nenhum. O problema é quando essa ideologia levanta um discurso de ódio. Aí sim ela se torna um problema. Agora, a mesma coisa, você é de esquerda, se o seu discurso tem uma proposta bem fundamentada, não há problema. O problema é o discurso de ódio também, o discurso de intolerância. Aí sim se torna um problema. Eu não vejo problema, por exemplo, da ideologia cristã, católica ou evangélica estar sendo debatida. O problema é quando ela se torna o quê? Fundamentalista. Então, o radicalismo é que é problema, certo? Agora, a minha postura, se ela é conservadora, se ela é socialista, isso não é problema nenhum. Tanto é que tem pessoas que votaram no Bolsonaro, Camila, que tem pessoas que votaram no Bolsonaro porque realmente acreditaram na proposta dele, de colocar ordem no país, fora outras ideologias, né? Nós não podemos dizer que todo mundo que votou no Bolsonaro seja fascista, não existe isso. Né? Mas houve pessoas, sim, que votaram nele esperando que uma mudança, obviamente. Que hoje eu vejo, assim, 1 ano e meio já e continuando a inércia. É justamente por conta dessa conjunção de forças que existe. A indefinição do eleitor brasileiro, do cidadão brasileiro, do eleitor, de ter essa postura moderada e achar que está de um dos lados, direita ou esquerda, é que torna as coisas piores também. Enfraquecem movimentos que já são definidos, né? Emperra o debate nacional. Muito é isso também. Harley, a gente tem só mais 5 minutos. Sim. Eu queria agradecer você, antes de fazer as considerações finais. Eu queria te agradecer mais uma vez pela nossa live. Acho que já é a terceira live, não é, Harley? Terceira, né? Terceira live. Eu acredito assim, hoje a gente teve uma participação
menor do que nas outras, mas eu acredito que foi muito bem proveitoso, é igual o Júlio fala. Até hoje eu não vi ele aqui. Depois que fez essa mudança do calendário eleitoral, tá difícil falar com ele, vou ser sincera, tá difícil falar com ele. Sim. E assim, foi muito proveitoso, apesar de ter um público menor, é melhor ter um público menor e mais proveitoso do que ter um público grande que não presta atenção em nada. Isso então, é verdade, né? Vai ficar gravado. Eu não consegui subir ainda a outra live, porque ela tem que ser editada, né? A live anterior que a gente fez, ela tem que ser editada para subir para o YouTube. Mas eu vou tentar fazer isso mais rápido possível. Subir aquela e subir essa vai ficar salva aqui no Instagram, para quem quiser assistir depois. E as outras eu vou falar, as outras para trás teve um alcance muito bom depois que ficou salva no Instagram, viu? Isso é ótimo. E outra coisa, Camila, as pessoas que quiserem fazer perguntas depois, podem, através de você, fazer isso, né? Tá te enviando questionamentos que eu posso estar respondendo também. Também tem o perfil do Halley, que é halley.vieira.90. Isso. 90, né? Isso. Vocês podem estar mandando pelo direct dele também ou passar para mim, que eu repasso para ele e pego a resposta para vocês. Aí, a gente pode ir para as considerações finais, Halley. Fica a seu critério. Olha, minhas considerações finais é o seguinte. Primeiro, não precisa pensar que quem é eleitor do Bolsonaro é fascista. E não temos também comunistas no país. Nós temos pessoas de nível moderado e de social-democratas, né? Então não temos mais comunistas aqui. Tem aqueles que são ortodoxos, mas são minoria. E só temos fascistas aqui, aqueles que apoiam o fascismo em si. Então esses dois termos são utilizados de forma muito aleatória. Eu creio que ficou bem compreendido o que é fascismo, de modo que quem é eleitor do Bolsonaro não é fascista, né? O governo dele não é fascista, é um governo indefinido, conservador, mas isso é um ponto importante, um ponto muito importante, a democracia está prevalecendo. E se o discurso democrático prevalece, significa que nós vamos amadurecer e vamos realmente sair da indefinição, ou então assumir a nossa postura moderada. E a esquerda e a direita vão, até certo ponto, se conciliar um pouquinho. Né? Era isso, basicamente. A Perrossi Carvalho está mandando aqui, abraços a vocês, que bom. Qual é o próximo tema? Qual é o próximo tema que você quer sugerir? Pode mandar aí para mim depois. O grande público aí que está assistindo define, nós estamos falando para eles, né? Escolha o tema, desde que seja história, né? Pois é. Aí vocês ficam à vontade aí para sugerir o próximo tema. Quem sabe até se vocês sugerirem mais rápido, a gente já marca para semana que vem. Claro. Então tá certo, Halley. Muito, muito obrigada por mais uma live. E boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço. Outro.